O primeiro painel dessa manhã tem como tema Professor, a profissão das profissões. Para compor o painel, convidamos como mediador, conselheiro do TCE Espírito Santo, presidente do Comitê de Educação do IRB, conselheiro Rodrigo Coelho. Como painelistas, o coordenador do projeto Profissão Docente, Haroldo Correia Rocha. E o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Goiás, Undime, professor Miguel Ribeiro. Passamos a condução das atividades desse painel ao conselheiro Rodrigo Coelho. Bom dia. Agradecido a vocês todos por participarem tão ativamente desse 5º Cined, que nós fazemos para chamar o meio educacional para conversar com o sistema de controle externo, né, Cristiana, que nós precisamos ter contato. O meio educacional não gosta muito de convidar os tribunais de contas, porque é quem eles não querem ver perto, então os tribunais de contas têm que convidar o meio. E eu entendo que nessa proximidade que nós estamos provocando, estamos por estimular que o meio nos convide, porque eles estão vendo que nós não somos tão feios assim nessa aula. Então, é uma alegria muito grande poder dialogar dessa forma. Eu tenho aqui um currículo para falar de cada um dos dois, mas aqui nós temos o representante da Undime Goiás. Então, o sofrimento dele já é conhecido e solidarizado por todos, por ser gestor municipal de educação e presidir um colegiado que congrega os seus colegas. E do outro lado tem um amigo querido, que foi secretário de Estado de Educação no Espírito Santo por 2 períodos, 2007, 2010 e 2015 e 2018. Eu tive a oportunidade de compartilhar do período em que ele foi secretário como presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Então, eu era o fiscal dele. E eu disse aqui na minha saudação ontem, fizemos muitas coisas juntos. E a perspectiva nesse Cined de nós trazermos para essa mesa a discussão das carreiras do magistério é muito significativo. A gente sempre discute educação, mas precisa do aprofundamento na perspectiva de como a gente faz essa valorização do profissional do magistério, que não é simples de fazer, mas é possível e necessário que seja feito. Então, aqui nós estamos propondo uma conversa extremamente fraterna, afetuosa e franca sobre esse assunto, que é tão delicado e tão importante. E para não me alongar muito e ouvir quem realmente tem o que contribuir conosco neste assunto, eu passo a palavra a esse amigo querido, ex-secretário do Espírito Santo, Haroldo Correia Rocha. Bom dia para todo mundo. Quero inicialmente dizer para vocês que é uma alegria estar aqui. Eu venho aqui abordar um assunto, e eu diria, falar do segundo personagem mais importante que tem no sistema educativo, que são os professores, que o primeiro são os estudantes. A educação se destina às crianças e aos jovens. Mas não tem nada mais importante numa escola do que os professores. Tem outras coisas que também são importantes, mas numa escala, professor em primeiro lugar. Eu queria começar saudando esse querido amigo que já me fez uma apresentação, o Rodrigo. Já disse da nossa parceria, do nosso trabalho conjunto, e foi uma alegria muito grande vê-lo ir para o tribunal, e depois, eu já no profissão docente, queria fazer alguma coisa, e me dirigi a um outro conselheiro, não fiz a ligação, e ele falou, o outro conselheiro falou, não, isso é com o Rodrigo.
e descobri que o Rodrigo não só estava no tribunal, mas estava já em campanha para conduzir, para ser o presidente do comitê técnico. Isso em final de 2021. E lá nós já fizemos uma primeira conversa e estamos conversando, né, cada vez mais intensamente, é por isso que eu estou aqui. Então, queria saudar o Rodrigo, agradecer o convite de estar aqui, nesse ambiente tão qualificado, não só de conselheiros, mas de técnicos, que eu saúdo a todos, também de educadores, vi aqui ontem a secretária Fátima, né, e outros. Aproveito para saudar o Miguel, que eu conheci por WhatsApp nesses dias dessa semana, que a gente tinha que combinar um pouco aqui, né, para não cansar vocês e trazer boas ideias aqui para reflexão. Então, eu queria saudar a todos e dizer para vocês o seguinte: eu começo com uma frase de efeito, que é minha, né? O Brasil cuida muito mal dos seus professores, muito mal. E é óbvio que nós temos que nos juntar, né? Juntar esforços para que o Brasil passe a cuidar bem. Veja que eu estou falando do Brasil, não estou culpando nem A nem B, é uma circunstância histórica, a gente cuida mal. É autocrítica, porque eu fui secretário de Educação do Espírito Santo do Estado 2 vezes, 2 mandatos completos, coisa que é difícil encontrar no Brasil. Geralmente a educação é usada como trampolim político. Se vocês forem olhar os estados que conseguiram melhorar a qualidade da educação, vocês vão ver secretários cumprindo mandato de 4 anos, governadores com sensibilidade para a educação. Mas eu queria também, antes de entrar ali na minha apresentação, parabenizar, pelo que já falei, as instituições que se associam, né, os tribunais que se associam na Tricom, na Abracom, no CNPTC, está aqui na lista, o tribunal daqui que se dispôs a organizar, não é fácil, está impecável, né? Estou sendo usuário da organização, e de uma forma muito especial o Instituto Rui Barbosa e o comitê que o Rodrigo acontece. Por que eu me sinto tão bem aqui com vocês? Porque eu vivi uma experiência em 2010, eu não sei contar a história toda, eu sei do que aconteceu conosco. O Tribunal de Contas do Espírito Santo, e o Rodrigo não era conselheiro ainda, segundo me disseram por uma combinação nacional, fez a primeira auditoria, como é que fala? Auditoria, como é que é? Operacional, exato, me discorreram. A primeira auditoria operacional na formação de professores do ensino médio, formação continuada. Olha, deu um trabalho danado para a gente. O tribunal errou para caramba, né? Porque se você quer ajudar a consertar, não liste 50 coisas para fazer que ninguém consegue nem administrar 50. E isso que eu estou falando, eu falei para o tribunal na época, e certamente o tribunal aprendeu com isso e nós aprendemos também. Mas, assim, muito importante, né? Então, estar com vocês aqui tem a ver com essa vivência que eu tive, né? Porque de lá para cá eu passei a ver que os tribunais estão crescentemente, não só pelos conselheiros, mas pelas suas equipes técnicas, querendo deixar para trás aquela história de tribunal que fica olhando papel velho de coisa que já passou, para olhar para frente, alinhado com os objetivos de cada política pública. Então, por isso, a minha grande alegria de estar aqui. Eu vou trazer para vocês algumas ideias acerca dos professores, né? Queria dizer para vocês que o terceiro setor de onde eu venho, por muitos é visto de forma esquisita, mas se vocês forem ler o artigo 205 da Constituição Brasileira, está escrito lá. É direito à educação e dever do Estado, da família e da sociedade civil. E o terceiro setor é a sociedade civil, né? A gente enfrenta todo dia incompreensões, né? Por que uma organização da sociedade civil quer ajudar a educação? Vocês queriam que fizesse o quê? Atrapalhasse? Né? É muito bom isso. O Brasil tem mais de 35 instituições que apoiam a educação pública. Tá?
Nenhum país da América Latina tem isso. Aliás, nós estamos ensinando a América Latina. Eu canso de receber missões do Chile, do Paraguai, da Argentina, né, da Colômbia, querendo aprender como a área empresarial, a área familiar, se organiza no Brasil para apoiar a escola pública. Então, o meu boné aqui agora não é de secretário, não é de gestor público, é um boné de terceiro setor, que eu acho muito importante. A educação básica é de altíssima complexidade. Querer que só os governos deem conta, né, só os executivos deem conta, certamente não dará certo, como não vem dando, né? E aí, mais uma vez, eu saúdo muito os tribunais por esse passo adiante que vocês dão. Vocês podem cumprir um bom papel. E no final dos slides tem um slidezinho com algumas ideias, né? Algumas já compartilhei com o Rodrigo, outras não. Mas para deixar aqui, né, para vocês pensarem, porque eu penso que esse seminário, CINED, né, tem que ter consequências, né? Ele já é consequência, mas tem que potencializar as consequências. Então, eu vou aqui para a apresentação, né? O profissão docente, não sei como é que faz a luzinha aqui, o profissão docente é isso, é resultado de uma coalizão, como nós chamamos, de 7 organizações muito conhecidas. O Península, Instituto Península, é o líder da coalizão, Fundação Lema, Itaú Social, Instituto Natura, Unibanco, Todos pela Educação e Telefônica. Essas 7 organizações têm uma coisa em comum. Tem organizações de 11 anos, tem de 25, tem de 30. Cada uma nasceu em um tempo, agora todas nasceram para dar formação para professores. Todas. E a coalizão é fruto de uma visão que todas compartilham hoje. Professor não é um ser humano que está ali só para você injetar formação nele. Muito menos essa formação continuada que nós fazemos no Brasil, que é absolutamente ineficaz para esses tempos que nós vivemos. Então tem uma autocrítica ali. Produzir boas formações, muitos começaram fazendo no papel e disponibilizando. Aí com a era da internet, da digitalização, agora é fácil, produz um bom conteúdo, bota numa plataforma e cada professor que quiser vai lá ver. Gente, isso nunca funcionou e muito menos funciona agora. E não tem nada contra a tecnologia, pelo contrário, é o jeito de fazer. Então, nós nascemos dessa autocrítica, tá? E qual que é a ideia? E combina com aquela minha primeira frase, a gente cuida mal dos professores, porque o professor é um ser humano íntegro, a gente já sabe que quase 90% são mulheres, isso é significativo, né? E o professor precisa ser olhado de uma forma integral. Não dá para querer ter educação integral para as crianças com um professor que não seja tratado como um ser humano completo, de múltiplas necessidades, né? Não rola, não funciona. Então, o que nós trabalhamos, a profissão nasceu com a ideia de que nós precisamos ter uma agenda sistêmica, que eu já mostro para vocês. Para ter professor de qualidade, não tem bala de prata, e muito menos de ouro. Tem que ter várias ações combinadas que resulte em um professor de qualidade. Porque um professor de qualidade que vai possibilitar que as crianças aprendam e se desenvolvam, né? Então, não tem bala de prata, não é salário. Eu vejo gente falar, tem que aumentar o salário. Tem que aumentar sim, mas isso não vai resolver só. Tem que ter formação continuada, é óbvio. Todo campo de trabalho, atualmente, tem que ter formação contínua. Saiu da faculdade, já está velho o que você aprendeu, né? É claro que tem que ter, mas qual? Que formação continuada? Como fazer isso para ter eficácia no desenvolvimento desse ser humano professor? Então, assim, o que são as áreas de recursos humanos, né,
das secretarias estaduais e municipais de educação. São o cartório que registra, que paga, que corrige o erro do holerite, da folha e tal, mas não é uma área que pense o professor como ser humano de múltiplas necessidades e como o sistema deve se organizar para apoiá-lo. Então, assim, é esse o ponto central, né? É esse o ponto central do nosso olhar. É esse olhar para um profissional que nós precisamos. Nós precisamos deixar para trás alguns caguetes, né? Que eu vou falar para vocês. Isso aqui é a nossa crença, né? Professores transformam a educação atuando em seu pleno potencial. Para um ser humano, para um profissional qualquer, atuar em pleno profissional, ele tem que ter as condições. É óbvio que ele precisa ter propósito, ele precisa ter motivação, e os professores têm, o servidor público em geral tem, né? Porque, de modo geral, aí eu vou brincar com vocês, no Tribunal de Contas se tem bons salários, mas não é a realidade do servidor público, muito menos dos professores, né? Então, assim, é verdade que não é o salário que, né? Trabalhar com criança, com adolescente, com jovem, gera muita motivação, né? As professoras que estão aqui e que estão nos assistindo sabem disso, né? Isso o servidor tem, mas só isso não é suficiente. Sem isso, jamais dará certo, mas só com isso a gente não consegue chegar lá. Então, pleno potencial é pleno potencial humano e profissional. Nós precisamos pensar no desenvolvimento humano e profissional dos professores, e não só no profissional, e nem só no humano, né? Então, isso nos traz muitos desafios, mas nós acreditamos nisso. No pleno potencial, tendo as condições, os professores transformam a educação, transformam as condições de aprendizagem das crianças e transformam o Brasil. Tem muita gente, uma boa parte da população associa a educação à melhoria do indivíduo, das condições de empregabilidade do indivíduo, mas não associa ao desenvolvimento do país. Sem educação básica de qualidade, olha o que eu vou falar, esse país não sai, né, do atoleiro que nós estamos, ético, de dificuldade de desenvolvimento econômico, de atraso tecnológico, só sai pela educação básica de qualidade para todas as crianças, que nós não estamos conseguindo. Eu não sei se vocês sabem, não sei se Isolda falou aqui, ou outros palestrantes que eu não vi todos, mas a gente não pode descansar no Brasil se apenas 60 de cada 100 crianças que começam o primeiro ano do ensino fundamental terminam o médio. E o pior, dos que terminam o médio, só 31 são proficientes na língua portuguesa. Não estou falando de segunda língua, nem de terceira, na língua portuguesa. E pasmem, não sei se vocês têm esse dado, apenas 5% são proficientes em matemática. Isso é uma derrota do sistema educacional público e privado, que aí o dado é de todos, né? Que o Brasil tem que superar. E nós estamos muito convencidos, Rodrigo e Miguel, de que isso passa pelo professor, né? O que nós fazemos? A gente sistematiza conhecimento, né? Não tem bala de ouro nem bala de prata, né? Tem trabalho, realidades diferentes, tem experiências extraordinárias. O Ceará é uma delas, o Espírito Santo é outra, Goiás é outra, Goiás é uma boa experiência, né? Mas precisa sistematizar, descrever e compartilhar. Nós fazemos isso, ali disseminamos políticas públicas eficazes voltadas aos professores e prestamos apoio direto, né? Eu vim aqui, não perdi tempo. Fui na secretaria ontem, veio um aqui conversar comigo, daqui a pouco chega outro time, porque as crianças têm pressa, né? Então, um pouco do que a gente faz. Aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, pensem que um sistema educativo é um sistema de um conjunto de engrenagens, tem várias coisas, né?
Não vou cansá-los com isso, mas está listado ali. Você tem a parte de recursos, que é muito afeto, né, aos tribunais, dinheiro, financiamento. Tem a parte física, se a escola tem que ter o prédio, você tem que ter transporte, alimentação, limpeza, manutenção predial, vigilância. Isso tudo, digamos, são os meios financeiros e materiais, muito importantes. Mas o Brasil andou para frente nisso. Eu não compartilho da ideia que nós estamos mais para 1500 do que para 1988. Isso é um equívoco. O Brasil andou para frente na educação, no financiamento. Não é pouco ter financiamento, recursos vinculados. E para nós, eu, Rodrigo, e não sei se tem mais alguém do Espírito Santo aqui, para nós é um orgulho isso, porque isso foi fruto da luta de um senador do Espírito Santo, chamado João Calmon, que foi um senador que só falava nisso. Não é fácil convencer um secretário de planejamento e de fazenda a botar mais dinheiro na educação. Não precisamos fazer isso. Agora, tem que administrar bem o recurso que tem, nós fazemos mal. Então, boa parte da solução está dentro do sistema. E dou um dado para vocês que não é evidência científica, mas é percepção de quem viveu concretamente. Entre 20% e 30% dos recursos da educação, dos que temos hoje, são desperdiçados. Você poderia cortar esses gastos sem nenhum prejuízo da aprendizagem das crianças. Pelo contrário, potencializaria que você teria mais capacidade de investimento para investir naquilo que é importante. Tá? E não estou falando de corrupção, estou falando de ineficiência de gestão, de compra de coisa equivocada, né? Miguel me comentava aqui, ontem foi falado, né? É um assédio para vender para a educação, que os gestores, às vezes, não resistem e fazem gastos inúteis, né? Rede física, a gente tem escola para todas as crianças brasileiras, à exceção de creche, que ainda tem um desafio, né? Que está lá nos municípios. Mas nos estados sobra espaço. O projeto que o Rodrigo defende, desenvolve lá no Espírito Santo, sobra espaço. Tá? Às vezes está ruim, tem que melhorar, tudo bem, né? Nunca está tudo resolvido, mas você tem que reconhecer que andou para frente, né? Não tem fila para fazer matrícula, faz na internet a matrícula e sobra vaga. Eu me lembro no Espírito Santo, a gente ofertava 450 mil vagas e ocupava 250 mil. Ontem você falou aqui da ociosidade, né? Aí, seguimos em frente, recurso pedagógico. Gente, nós temos uma base, eu não acreditava que fosse possível construirmos. Está perfeita? Claro que não, vai aperfeiçoando. Mas ter um referencial do que precisa a escola ensinar é fundamental. Currículos, avaliação, internet para aprendizagem. Internet, gente, a área tecnológica para a escola custa barato, relativamente ao tamanho dos orçamentos. É possível fazer. Não fazem porque ficam comprando coisas que não são utilizáveis. Mas se for comprar o que as crianças e os professores usam, dá para fazer em escala. Porque tem dinheiro. Né? E aqui, queria dizer para vocês, não sou daqueles que acham que já tem dinheiro suficiente. Tem que continuar a luta por recurso. Mas se administrar bem o que tem, dá para ir avançando. E rápido, e muito. Aonde estão os problemas? Nas duas, né? Gestão do sistema e das pessoas. Liderança e gestão. A educação ainda está na fase de chamar o diretor de escola de gestor. Nós precisamos chamar todo mundo de liderança. Tem uma cadeia, governador, o prefeito, secretário de educação, depois tem a turma ali do pedagógico, da formação, o RH, depois tem o regional, nas grandes, depois tem o diretor, e depois tem o professor. Isso é uma cadeia de liderança. O que é ser professor? As crianças observam o comportamento dos professores. Tem uma competência que os líderes têm que ter, que é a capacidade de encantar o outro, né? Para imitar. Como eu ouvi de um aluno, Rodrigo, no município de Serra, eu fui visitar a escola, um moleque desse tamanho assim, terminando o 3º ano. E eu perguntei para ele, o que você vai fazer na vida? Qual é o seu projeto de vida? Ele falou, vou ser professor de história. E sabe por quê? Por causa daquela professora ali, eu me inspirei nela para ser professor de história, que era professor de história. Então, o professor trabalha na função de liderança. O professor tem que ser mais cuidadoso com o que fala com as crianças. E, às vezes, não são, né? Não estou me referindo a todos.
há alguns que não têm consciência clara do papel que tem. Então, liderança é fundamental. Gestão também, mas gestão é secundária, é gerir os recursos. Quando eu falo de liderança, eu estou falando de líder que lidera pessoas, porque ninguém lidera mesa, cadeira, prédio, coisa material, dinheiro, lidera pessoas. A educação precisa ganhar essa consciência, que não tem, né? E o meu tema, que é o magistério, como eu falei, a importância dos professores. O Brasil precisa mudar o olhar que tem dos professores. A gente olha, e aí mais uma vez autocrítica, nas redes, o Miguel pode confirmar isso, quando a gente fala de professor, a gente vê os problemas, né? Tudo na vida tem um lado de problema e tem um lado de solução. A gente, quando olha para o professor como gestor, vê o problema, aquele sindicato chato, enjoado, aquele professor que falta, caramba, está faltando professor. É isso que a gente vê. E nós precisamos virar essa página. Não que os problemas vão desaparecer, né? Mas a gente precisa olhar para as professoras, para os professores, e ver eles não como problema, mas como a solução para a educação. Aí muda completamente, aí você começa um outro tipo de raciocínio. Vai resolvendo os problemas, mas vamos pensar no professor, na professora, como um agente capaz de transformar, pelo seu lado positivo. E é essa a nossa tese. Aqui tem um capítulo, outro, famílias, relações com o território, outras políticas sociais. Isso é mal feito, né? As relações com as famílias estão esgarçadas. Isso, as políticas públicas não são convergentes, a pandemia mostrou isso, né? Tanto pela saúde mental, como pela saúde física mesmo. O sistema de saúde não se comunica com o sistema educacional e vice-versa. Não é culpa de um, não é dos dois. As políticas públicas não podem ser paralelas, têm que ser convergentes em favor da educação. Acabou o tempo, né? Eu já vou... Você me dá mais um minutinho para terminar aqui, tá, Rodrigo? Tá? Então, assim, eu vou dar um pouco mais de detalhes para vocês sobre o magistério. Chegou a vez, assim, nós precisamos pensar no Brasil de forma diferente sobre os professores. Tem que mudar essa visão, né? E eu acho que os tribunais têm um papel a cumprir nisso. Na função de vocês, sem sair da função. Tá? Aqui, o que eu chamei de agenda sistêmica, eu passo rápido. A agenda sistêmica é o seguinte: o que é um professor? O professor é um percurso de vida. Não é uma circunstância de aqui e agora só. É uma caminhada. Aonde começa? Começa no momento que o jovem termina o ensino médio, fez o Enem e vai decidir o que ele vai fazer na vida. Se a gente puder agir antes, por exemplo, nós estamos desenvolvendo isso com São Paulo, não tem o itinerário, o 5º itinerário do ensino médio, profissionalizante, de desenvolver lá uma linha de formação voltada ao magistério, já no ensino médio, para estimular o jovem que está ali, já tem uma certa tendência, ele entender melhor o que é ser professor e querer fazer. Eu comentava com o Miguel, fundamental, né? Aí ele entra na faculdade, meio, né, não sabe, não tem certeza, é natural. Aí a lei diz que tem que fazer estágio supervisionado. Aqui cabe a ação do tribunal, dos tribunais. Tem que ter estágio supervisionado. As pesquisas do INEP mostram o seguinte: sabe quantos por cento dos professores que terminam a licenciatura declaram que fizeram o estágio supervisionado? 40% dos que fazem educação presencial e 30% dos que fazem à distância, que, aliás, não deveria existir para a formação de professores. Mas é mais de 60% das matrículas hoje. Tá? Então, fazer o estágio, vivenciar o ambiente escolar, fundamental. Sabe por quê? Aprendi com uma professora raiz, professora Gislene, que é uma professora de biologia, que hoje é presidente do Conselho Estadual de Educação, que coordenou o trabalho da construção da base do ensino médio. Ela me falou o seguinte: professor com diploma de licenciatura não é professor, é apenas alguém que fez uma licenciatura. Professor só é professor ou professora quando na sala de aula. Tá?
Então, esse estágio obrigatório na lei de 400 horas, ridículo, deveria ser 1.500. Mas tudo bem, nem as 400 são feitas. São esses professores que nós estamos formando. E caminhando para formar todo mundo à distância. E a distância aqui, gente, eu estou falando de botar na máquina e deixar lá para o professor se virar. Agora, é claro, nós aprendemos com a pandemia, usar a tecnologia para mediar síncrono, essa é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão. Agora, botar conteúdo em máquina e deixar o professor se virar lá sozinho, não. Professor não é uma atividade solitária. Professor é uma atividade coletiva, sempre, tem que ser desde a origem. Bom, sigo em frente. Aí, formou, tem que fazer um processo seletivo simplificado para temporário, que é demonizado e não deve ser demonizado, né? Isso é uma coisa que nós temos que abandonar no Brasil, né? Ou fazer um concurso público. Qualquer organização é muito cuidadosa com os processos seletivos. E a Secretaria de Educação não são. Isso está displicente, nós estamos lá no pé deles. Aliás, fizemos, Rodrigo, aproveito para fazer um agradecimento, um grupo de discussão sobre os concursos, para melhorar os concursos, que precisam ter um momento de prática do professor, de uma aula para ser avaliada. As universidades fazem isso. Aí teve o grupo, e o comitê técnico, o instituto, indicou a Raquel, do Tribunal de Minas Gerais, não sei se tem alguém de Minas Gerais, e a Gilmara, do Tribunal da Bahia. Contribuíram imensamente. Queria deixar aqui um agradecimento público, já por essa parceria, né? Por exemplo, os gestores tinham dúvidas se podia contratar diretamente uma organização para fazer o concurso. Elas disseram com todas, claro que pode, os tribunais fazem isso. Por quê? Porque é um serviço muito especializado. Não é licitável de forma, tá? Pode licitar também? Pode. Elas indicaram também, qual que é o problema das redes? Não tem planejamento de concursos. É decisão política, às vezes perto de uma eleição. Está errado, tem que ter um plano continuado de concurso, né? Formação intensiva de ingressantes. Aqui em Goiás, um ponto que nós estamos trabalhando com Goiás é isso. Não dá, gente, para continuar com essa estratégia. Eu fiz isso, é autocrítica. Dá um concurso para uma professora, uma jovem professora ou professor, acabou o concurso, um mês depois ele assume e vai para a sala de aula. Se vira lá. Ninguém faz isso, nenhuma organização séria faz isso, nós fazemos com os professores. Isso tem que mudar. E está todo mundo entendendo que tem que mudar, né? Formação eficaz. Gente, já falei um pouquinho disso, mas queria só dizer o seguinte, ou a formação continuada, parte da prática do professor, daquilo que ele sabe, daquilo que ele está fazendo, ou está errado. Da mesma forma que as crianças não aguentam ficar 4 horas ouvindo o professor falar, as professoras também não aguentam ficar mais assistindo a aula de uma professora supostamente mais sabida. Essa mudança tem que ocorrer. A formação precisa ser continuada, eficaz, sistêmica, coerente com tudo que a rede faz. O ambiente da formação é a escola. O professor não é solitário, o professor não é só CPF. O professor é CPF, o professor é CNPJ rede, o professor é CNPJ escola. É triplo, né? Bom, carreira com progressão por desenvolvimento. Se o professor faz um esforço, se ele é dado condições e ele desenvolve, isso tem que repercutir na carreira. Carreira não pode ser um campo de progressão só por tempo. É claro que o tempo é essencial, porque você só melhora com o tempo. Mas se você ficar parado esperando o tempo passar, você não vai melhorar. Então, preciso considerar as duas dimensões, né? Jornada e remuneração, né? O Brasil tem, a nossa legislação tem uma coisa extraordinária, 1/3, tá certo? Só que a gente desperdiça. 1/3 para uns é não trabalhar. 1/3 para uns é fazer o que quiser em qualquer lugar. Não, esse é um tempo da escola, esse tem que ser um tempo das crianças, esse tem que ser um tempo de formação, esse tem que ser um tempo de planejamento, esse tem que ser um tempo em favor da educação, né?
Aqui embaixo, isso é o que a gente discute com as redes, né? Aqui embaixo, no nível federal, tem outras coisas, ENAD, prova de ingresso, lei do piso, né? Comentei com o Miguel sobre a lei do piso. A lei do piso tem um defeito crônico que precisa ser corrigido, que é o critério de reajuste. Está errado, isso tem que ser dito. Isso precisa ser corrigido. Não é não ter correção, mas o critério que foi colocado na lei não é sustentável. Não dá para, em um ano, como aconteceu de janeiro de 22 a janeiro de 23, uma secretaria aumentar a folha de pagamento 52%. Isso não é sustentável. Ah, mas as professoras, claro que elas merecem, muito mais. Mas você só chega ao que merece progressivamente no tempo com critério. Porque dinheiro não nasce em árvore. Guarda essa ideia, dinheiro não nasce em árvore. E o dinheiro que é usado para pagar os professores é tributo do cidadão. E vocês são guardiões disso, né? Então, aqui tem um problema, mas olha, queria só comentar lá, o Programa Nacional de Incentivo à Docência. O Brasil nunca teve um programa de verdade de formação de professores. Não dá para continuar largado ao sabor das universidades fazerem o que querem, pensamos nós. Precisa juntar forças, estados, municípios e governo federal e as universidades e mudar, né? Já passei muito do tempo, Rodrigo, já vou pedindo desculpas, vou pular isso aqui, que é uma ideia de colaboração, e já vou para os finalmente, né? 3 exemplos, um eu já mencionei, de como a gente pode colaborar, né? O que você fala? Precisamos trabalhar em conjunto, mas vamos concretizar, né? Eu falei do primeiro lá, da Raquel e da Jumara, que nos ajudaram num grupo, ajudaram imensamente, né? Eu sei que nós estamos fazendo um trabalho agora, com apoio também do comitê, um levantamento junto com o BID, nós queremos fazer um diagnóstico dos processos de seleção e de alocação de professores no Brasil, nas redes estaduais e municipais. É ousado, né? Estamos tendo ajuda aqui, concretamente. Os técnicos dos tribunais podem ajudar muito, pela capacidade técnica, pela alta capacidade técnica e pela irradiação, estão espalhados no território inteiro. E eu sei, um trabalho que eu acho que foi apresentado ontem, eu não consegui ver, né? O Fabrício está aqui. Ô, Fabrício, prazer em conhecê-lo, né? Nós tivemos numa live, né? A Lara esteve aqui ontem, né? Não veio, né? Mas vocês ajudaram imensamente. A Lara me contou depois como é que foi o trabalho de seleção e formação de diretores, um tema que está na agenda lá do Espírito Santo. Um tema fundamental. Se a gente não tiver bons diretores, gente, não tem jeito. Porque não é a rede que resolve. O que resolve é a escola. Tem que ter bons diretores. Então, um trabalho muito relevante, registro aqui com alegria, né? E eu deixo aqui uma listinha, rapidamente, de possibilidades, sabe, Rodrigo e tribunais? Planejamento das necessidades e da recomposição da força de trabalho. As redes não planejam a necessidade de gente, de perfil. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta, começamos com Sergipe, e agora estamos com Sergipe e Mato Grosso. A gente chama de planejamento da força de trabalho. O que eu tenho de aluno, como é que vai crescer a quantidade de aluno, em função disso, o que eu preciso de professor, de cada componente, quantos eu tenho, quanto que eu tenho que fazer concurso, como é que eu vou fazer concurso, porque, gente, vou dar um dado para vocês, que vocês não sabem, as 27 redes estaduais e o distrito 26, mais o DF, pela primeira vez no censo de 22, o número de temporários ultrapassou o número de efetivos. 50 ponto qualquer coisa, 49 ponto qualquer coisa, pela primeira vez, tá? E nós não podemos nos apavorar e nos afobar com isso. A recomposição tem que ser feita de uma forma consciente, com olhar de longo prazo e planejada, tá? Porque nós precisamos ter uma estratégia de recomposição que permita trazer os melhores professores e professoras a cada momento. Porque depois que entra, ele fica 25 anos. É a legislação brasileira. Orientações jurídicas para concurso e processo. Está em andamento. Planejamento estratégico, revisão anual da formação continuada de professores. Eu aprendi com a ação do tribunal, em 2010, que a gente não fazia planejamento. Tem que fazer planejamento. Tem que fazer planejamento da formação continuada. Não é que não faz nada, sabe? Não quero desqualificar as redes. Tem umas que fazem muito bem, mas a maioria
brota formação de todo lugar e vai fazendo, não avalia se aconteceu alguma coisa, porque para que dar formação continuada se o professor não muda a prática dele na sala de aula, o trabalho que ele faz com as crianças? Aí é perda de tempo, né? Formar uma base de dados sobre as carreiras do magistério de estados e municípios, é uma coisa que o Rodrigo, a gente vem conversando, né, Rodrigo? Nós fizemos um estudo da carreira dos estados, está à disposição de vocês, muito inspiradora, dos municípios a gente não usou, que são muitos, mas a gente precisa monitorar isso, acompanhar isso, para a gente falar menos besteira, entendeu? A gente fala muita coisa inconsequente sobre as carreiras, sobre a remuneração, tá? E, por fim, princípios orientadores da carreira, quer dizer, como é que tem que ser uma carreira de magistério? Tem ciência para isso, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Nós temos um estudo que trata desses princípios, mas imagina que os tribunais possam não adotar aquilo, que pode ser atualizado, mas ter formas de orientar os municípios, os estados. Olha, a carreira deveria olhar para isso, não é imposição, é na linha que vocês fizeram, conversa, grupo, né, ver o que faz sentido aqui, às vezes faz aqui, não faz ali, mas tem que ter alguns princípios, né? Eu acho que terminou. O planejamento da força de trabalho de professores é um importante instrumento de gestão para orientar a decisão de realização de concurso, processo seletivo, bem como de planejamento da gestão de carreira e de quadros. Isso nós estamos fazendo com o apoio de uma empresa contratada chamada Macroplan, lá do Rio de Janeiro. É uma ferramenta que a gente quer disponibilizar, sabe, Miguel, para a rede toda. Com isso eu acabei, milhões de desculpas pelo tempo, mas eu me empolguei aqui, espero que tenha deixado algumas, não certezas, mas bons insights para a gente pensar como que os tribunais podem colaborar com a melhoria da educação brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, Haroldo. Eu imediatamente já passo a palavra para o nosso amigo, presidente da Undime Goiás, Miguel Ribeiro, professor Miguel Ribeiro. Cumprimentar o professor Haroldo aqui. Parabéns, professor. Olá, bom dia. Eu acho que agora o professor vai conversar também. Vocês vão ficar sem intervalo. Bom, quero agradecer aqui os tribunais, agradecer o convite do conselheiro Fabrício, cumprimentar a todos, em nome do conselheiro Roberto Coutinho, é um apaixonado pela educação, cumprimentar eu, Sivan, vi por aqui, né, em nome também do nosso conselheiro presidente Adriano, de Rio Verde, e cumprimento a todos vocês, que a gente tem aqui uma manhã bem proveitosa. Bom, pessoal, eu trouxe algumas situações que é o que a gente tem vivido na Secretaria de Educação. Hoje eu estou aqui representando a Undime nacional. A Undime ela é dividida em Undimes estaduais, né, sempre ligado à nossa Undime nacional, né, uma Undime só, mas nós temos representantes de todos os estados, que representam os secretários municipais de educação. Bom, essa frase aqui, a gente sempre tem batido nessa tecla, né, falado a importância, e vocês sabem da importância da educação, né, que a educação não transforma o mundo, mas ela está linkada diretamente ali com o aluno, com uma pessoa. E essa pessoa, como o professor Haroldo disse, né, tendo uma formação digna, ela vai conseguir transformar uma sociedade, vai conseguir gerar riqueza, vai conseguir mudar o nosso país, né? Bom, eu queria ver com vocês aqui, quem é que lembra, quem chegou aonde vocês estão aqui agora, professor Haroldo, nessa posição, inserido na sociedade, sem ter passado por nenhum professor? Levante a mão quem chegou aqui, mas não passou por nenhum professor. Uma segunda pergunta é, e eu tenho certeza que isso está em todos nós temos aquele professor que nós lembramos ainda hoje, na nossa idade, né, professor Haroldo, que influenciou, não em conteúdo, mas influenciou na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Olha a importância que nós temos, né, a relação que nós temos com essa pessoa chamada professor. Só aprender a mudar aqui. E aí eu trouxe, professor Haroldo, lá da sua página, profissão docente,
Exatamente isso. Há muitos caminhos, como diz a profissão docente, para transformar a educação. Todos passam pelo professor. Todos passam por aquela pessoa que você tem hoje guardada aí dentro de você, que modificou você como pessoa. Todos passam por essa pessoa que te incentivou e te trouxe conteúdos. Esta é a importância do professor. E aí, me deixa muito preocupado, porque esta profissão, professor, essa pessoa, numa pesquisa recente agora, que o Semesp de São Paulo fez, né, o Instituto Semesp, traz algumas condições que nos preocupam. Nós precisamos cobrar, e cobramos, uma educação de qualidade, um aprendizado, porque, como o professor Haroldo disse aqui, muito empoderamento e com muita verdade. Todos estamos aqui hoje, a educação, né, do Brasil está aqui hoje por um ente, que é o nosso aluno. Tudo para ele e por ele. Mas, para isso, o agente principal, para que isso seja transformado, é o nosso professor. E nós temos algumas situações que eu queria trazer, através dessa pesquisa, algumas tendências que estão acontecendo, que eu acho que tem que abrir, sim, o olhar dos tribunais, um olhar tripartite, para que a gente possa entender o que nós estamos vivendo hoje, através de dados, para que a gente possa projetar um futuro com uma educação diferenciada para o nosso país. Bom, quais são as barreiras? Quem quiser entrar nessa pesquisa, pessoal, é o Instituto Semesp. Eu não trouxe os dados para não ficar maçante, mas trouxe as tendências da pesquisa. Bom, primeira situação, um desinteresse imenso do jovem em seguir a carreira de professor. Por quê? Será que os jovens não querem seguir a carreira de professor? Nós temos hoje no ensino médio poucos alunos que vão por essa tendência, mas quais são as situações que isso traz? Por que não está acontecendo essa movimentação da garotada querer ir atrás da carreira do professor? Nós temos uma situação muito comum entre os profissionais de educação, que quando você fala, olha, eu quero ser engenheiro, a relação é mais simples. Você vai trabalhar numa empresa de engenharia, vai ser remunerado, respeitado pelo seu conhecimento, e você tem que ter capacidade para aquele trabalho. Quando se fala em professor, muitas vezes você escuta, professor Haroldo, você tem que ter amor para poder trabalhar nessa profissão. Se não tiver amor, não vai dar certo. O que nós precisamos como professor é competência, é respeito da sociedade e é um salário digno. Porque amor, nós já mostramos que quando a gente acorda pela manhã e vai para a escola, no sistema que está acontecendo hoje, nas escolas que nós encontramos hoje no Brasil, nós já provamos a todos que amor nós temos muito. Precisamos de consideração e respeito da sociedade. Como o professor Haroldo disse, não é só a valorização salarial, mas nós precisamos desse respeito da sociedade. E é isso que a pesquisa traz, mostrando por que os jovens hoje não querem participar, não querem ingressar na carreira do professor. Baixa remuneração, nós tivemos, como o professor Haroldo disse, nessa última década, a lei do piso trouxe aumento de salários, né? Professor, em 7 anos, eu acredito que foi 80 e poucos % que nós tivemos de aumento na carreira do professor. Isso ainda, mesmo se falando, né, que o professor teve vários aumentos, que a lei do piso tem que ser reformulada, tem que ser um reajuste mais coerente, mas isso fez ainda que o professor melhorasse sua recuperação salarial, né, mas nós estamos ainda, em média, em relação às outras profissões, a 15% abaixo. Então, a remuneração justa ainda não está acontecendo para o grupo de professores. E isso faz com que os nossos jovens não se atentem para isso. Falta de reconhecimento perante a sociedade. Nós tivemos um evento agora, trágico, que foi a situação da internet, né, das redes sociais, colocando o terror nas escolas. E, conselheiro Fabrício, a maior dificuldade que nós tivemos enquanto escola, enquanto professor, foi a própria comunidade, a própria família, agredindo a escola, agredindo os professores, agredindo funcionários da escola, querendo uma segurança de um dia para a noite.
e colocando um problema dentro da escola e não da comunidade. Nós precisamos entender que a carreira, o professor, precisa de um respeito da sociedade. Entender que ele, como o professor Haroldo disse, é a pessoa que vai fazer o nosso aluno, o seu filho, poder ser inserido na sociedade com qualidade. É só ele. É o professor que está ali no chão da sala, é o professor que está em contato com o seu aluno, com o nosso aluno. E aí aparece o envelhecimento, né? A nossa rede, a pesquisa traz um envelhecimento grande dos nossos professores. Olha a dificuldade que nós estamos tendo. Os novos não querem ingressar na carreira e as nossas redes passam por um envelhecimento desses professores. Número crescente de profissionais que estão já prestes a aposentar. Hoje é o retrato da nossa rede. A grande maioria dos nossos professores estão prestes a se aposentar. Isso traz vários comediantes, né? É importante a gente refletir sobre isso, porque tem aparecido muitos comediantes, né? Pessoas excelentes, né? Engraçadíssimas, mas que estão trazendo o tema professor para a comédia, né? E o que deixa a gente chateado é que não é uma caricatura. As brincadeiras, as piadas, é realmente o que acontece em sala de aula, o que acontece no nosso grupo, na nossa rede de professores, né, tanto municipal como estadual. Eu trago um deles aqui excelente, não sei se vocês conhecem, mas o Diogo, né, Almeida, ele fala uma coisinha aqui que é interessante quando a gente fala em envelhecimento da rede. Você solta para mim? Me conta, assim, qual que é um desejo, assim, um sonho que você, como professora, você tem, sabe, no seu coração? Qual que é um desejo que você Só preciso aumentar um pouquinho. Você, assim, sabe? Um desejo que eu tenho, uma vontade que eu tenho é aposentar, sabe? É aposentar. E está cada vez mais difícil, né? Você vê as professoras aposentadas, estão cada vez mais em extinção, sabe? Para algumas, a passagem, a morte vem até antes da aposentadoria. É mais fácil Jesus chamar nós que o INSS, acredita? Está mais fácil Jesus chamar a gente que o INSS. Não está fácil. Nossa, o dia que a professora ela aposenta na escola, a gente celebra. Nossa, a gente celebra, a gente vibra. Nossa. E o dia que a professora aposenta em lúcida, então, aí é milagre. Bom, pessoal, como eu disse, quando você vive no meio, né, nas escolas, junto com os professores, aqui a gente brincou, riu, né, achou engraçado, mas é a realidade dentro das nossas escolas. Você conversa com o professor e qual é a meta de vida dele? Professor Miguel, final do ano eu aposento. O ano que vem eu aposento. Às vezes você tem aquele que acabou de fazer o concurso, que já a primeira ação que ele fez na primeira semana de assumir o concurso foi até a Previdência saber quanto tempo que ele demora para aposentar. Então, são situações que a gente está cobrando uma educação de qualidade. Mas nós precisamos entender como é que está o nosso corpo docente, como é que está a vida do nosso professor, e o que é que nós estamos precisando para poder oferecer isso ao nosso aluno. O aluno precisa de uma pessoa que esteja ali competente para o que o país precisa, que é essa educação de qualidade. E será que essa formação, professor Haroldo, a pesquisa traz mais de 60%, o professor Haroldo já disse aqui também, da formação inicial, não sou contra a formação em EAD, mas a formação inicial do professor em EAD, mais de 60% dos nossos professores que estão chegando, que vão fazer concurso, vieram da rede EAD, do ensino à distância. E o importante do professor hoje, que está sendo aclamado pela sociedade, é um acolhimento. O professor Raí Cruz, do Ceará, secretário, ele diz uma coisa importante, ele falou assim, olha, além de passar conteúdo, além de passar ensinamentos, o mais importante, uma das coisas também importante, é o que o professor ensina pelas costas, ou seja, é aquele exemplo que eu dou. Eu tenho certeza que vocês, se lembrarem de um professor, lembra pelo exemplo, e às vezes nem da disciplina que ele dava.
Você lembra da atitude, do comportamento e do ensinamento que ele deu para a sua vida. Então, como que eu posso ter esse trabalho com as minhas crianças se eu fui formado sem ter esse convívio, sem ter esse contato? Por isso aí a importância, que também não está funcionando, que é os estágios. Necessário que os professores façam estágio, porque é ali que ele vai entender a vivência em sala de aula. Infraestrutura ruim. É isso que nós encontramos na escola. A TCM fez um trabalho em relação às infraestruturas, né? As qualidades das escolas. Tem esse trabalho já publicado. Infraestrutura ruim. Infelizmente, no nosso Brasil, tem escola que não tem energia elétrica. Infelizmente, no nosso Brasil, tem escola que não tem banheiro. E nós precisamos que o professor vá a essa escola com qualidade, com vontade, com competência e faça o trabalho que nós queremos, que é, né, vamos falar mais perto, um resultado mais próximo, a alfabetização na idade certa. Com 8 anos de idade, esse garoto tem que sair lendo e escrevendo. E o que nos deixa muito triste, professor, é que 40% dos nossos alunos estão mostrando os dados que eles não vão conseguir, 40% dos nossos alunos não vão conseguir ler e escrever com 8 anos de idade. 40% com 8 anos de idade. Olha onde nós estamos, em que local nós estamos. Precisamos entender para que a gente possa atuar no foco, uma posição focal, para que faça devagar, mas que a gente tenha um futuro, que a gente deslumbre que essas coisas vão melhorar. E melhorar, como o professor Haroldo disse novamente, o professor é a pessoa que vai fazer essa mudança. Falta de equipamentos, material de apoio, né? Violência na sala de aula, importantíssimo isso, vou mostrar o dado que a pesquisa traz um pouquinho mais à frente. Problemas de saúde agravados pós-pandemia. Vou agilizar um pouquinho para que a gente possa cumprir o tempo aqui junto. Na última década, pessoal, houve queda de 11,8%, como mostra a pesquisa, no número de concluintes com até 29 anos no curso de licenciatura. Então, está caindo a quantidade de pessoas que estão se inscrevendo. Tá? Nessa pesquisa, se fala de um possível apagão em 2040. Não vai existir professor em 2040. Isso se continuar com as mesmas características, com as mesmas tendências que está acontecendo nessa última década. O que nós precisamos? Entender o que aconteceu na última década e tentar fazer agora algumas ações para que isso não continue com essa perspectiva, com essa tendência, para que chegue na frente com professores diferenciados em sala de aula. Além de você ter agora uma quantidade mínima de ingressantes na sala de aula, né, diminuiu 11%, com 29 anos, nós temos uma grande evasão. 1 em cada 3 estudantes na área, tá, de licenciatura desistem no meio do caminho. Será que desistem por quê? Porque começam a perceber a desilusão da profissão, onde não é reconhecido, não tem estrutura, tem violência e pouco remunerado? Ou porque também é importante a gente lembrar e acender essa lanterna? Será que durante a minha graduação, a escola, a faculdade, a universidade está sendo atrativa? Porque uma coisa ainda que eu não consigo entender, como que nós queremos fazer diferente uma cultura maker, uma cultura onde o aluno é protagonista, que as nossas universidades não fazem isso. As nossas universidades continuam formando professores como há muito tempo atrás. E aí o professor sai da sala de aula, sai da faculdade, da universidade, só com o curso, como o professor Haroldo diz, porque trabalhar com o aluno, fazer as culturas que nós temos hoje, fazer o aluno virar ou ser o protagonista do seu aprendizado, isso não está sendo ensinado nas universidades. Olha quantos focos, quantos lugares nós temos que caminhar para poder entender o resultado hoje das nossas crianças com 8 anos de idade não lerem e não escrever. Não estou falando com 5, com 6, com 7, estamos falando com 8 anos de idade. Nós temos que entender isso, é um absurdo. E nós não podemos aceitar que nossas crianças não leiam e escrevam. É inaceitável a criança não ler e escrever com 8 anos de idade. Por isso, precisamos agir.
nesse foco da profissão professor, o que a pesquisa traz, que a gente tem que tomar maior cuidado em relação ao incentivo e entender, tá, que vai faltar o professor, ele está trazendo algumas licenciaturas. Letra, educação física, química, biologia, entre todas essas, é que nessa última década eles estão dizendo que vai faltar lá na frente. Vai precisar e não vai ter. O que é que o Brasil vai fazer para incentivar esses professores a aparecerem no mercado de novo? Para incentivar essas crianças a quererem entrar nesse mercado de novo, nessas licenciaturas? São perguntas que a gente não sabe responder, porque precisa de muita ação, precisa de uma comunhão tripartite para que a gente possa caminhar mais focado no que nós queremos. Estão mostrando para a gente o que pode acontecer. Pesquisas mostram o que provavelmente poderia acontecer. Nós não podemos ficar parado esperando o caos aparecer. Bom, professores com até... Isso agora eu vou falar aqui da pesquisa, pessoal, da nossa rede. Isso agora é a rede, professores concursados que fazem a nossa rede, tanto estadual, municipal e a particular. Professores com até 24 anos. Olha como está a nossa figura, o nosso desenho da rede de ensino do nosso país. Professores com até 24 anos. De 2009 a 2011, caiu 50%. 50% diminuiu em 2009, de 2009 a 2021, perdão, 2009 a 2021. E a mesma coisa aconteceu, porque o que eu estou dizendo é que está tendo um envelhecimento na nossa rede. Nesse mesmo período, aconteceu o envelhecimento, professores com mais de 50 anos, ou mais, não é? 50 ou mais, 109% a mais de professores nessa faixa. Que são aqueles professores que estão próximos a aposentar, que são aqueles professores que praticamente já entendem que já fizeram o que tinha que fazer pela educação, né? E que o foco agora é uma aposentadoria, que o foco agora é outro. Como é que a gente passa para uma parcela de professores um projeto novo, um projeto de longo tempo, se a perspectiva dele é a aposentadoria? Fica mais complicado, não impossível. Mas nós precisamos entender, e essa pesquisa foi muito bacana para mostrar isso para a gente, entender o que está acontecendo, entender quais são as ações que nós precisamos fazer, conhecendo qual é a pintura da nossa rede em relação aos profissionais de educação. Salário, na média, do nosso país. Nós temos aí creche 2.400, 3.700, 3.800, ensino médio 5.418. A lei do piso, como o professor disse, tem que mudar muitas coisas, principalmente a base de cálculo para esse reajuste, para ficar mais seguro para nossos professores, mas ajudou a tirar um pouquinho da defasagem. Tá? Mesmo assim, quando você fala, poxa, o professor, nesses últimos 7 anos, para os municípios que deram todos os pisos, que cumpriram com os pisos, foi quase 80% de aumento. E com quase 80% de aumento, o professor hoje, na média, está ganhando de creche 2.400. Um professor de pré-escola ganhando 3.700, há 7 anos atrás era 80% a menos. Como é que nós queremos valorizar? Como é que nós queremos entender a necessidade? Como é que nós podemos chegar para essa pessoa e falar assim, você é o ente é o mais importante desse sistema. Você é a pessoa que nós caracterizamos e entendemos que vai mudar essa educação, mas, infelizmente, não podemos te remunerar. É contraditório. Não vai funcionar. Se a sociedade hoje desacredita o professor, infelizmente, uma das pequenas coisas que isso faz acontecer é, sim, a remuneração. Antigamente, não sei se vocês passaram por isso, mas alguns aqui eu tenho certeza, na minha época, meu pai e minha mãe me preparou muito mentalmente para que eu fizesse um concurso no Banco do Brasil. Não é? Quem trabalhava no Banco do Brasil era diferenciado, era respeitado. Por que estava linkado a isso? Era um trabalho digno, mas era bem assalariado. Na época, era um dos maiores salários. Hoje, já não tem tanto pai e mãe pedindo para que o filho faça concurso no Banco do Brasil. Foi se perdendo essa remuneração, né? Foi entrando na média dos outros salários.
nós temos que reverter isso para o professor. Quando o professor, olha, eu vou dar um exemplo mais doméstico. Hoje o professor de Rio Verde, nós fizemos todos esses pisos em cima de carreira, que é importante o TCM, os órgãos de controle, analisar como que está sendo trabalhado esse piso salarial. Quando você não faz na carreira, você acaba desvalorizando aquele que estudou, aquele que está com doutorado, com mestrado, aquele que se especializou, você acaba achatando o salário dele, deixando próximo daquele que, ó, eu não fiz nada, só passei no concurso, estou aqui até hoje. E aí você dá os 33% que teve de aumento para esse que não quis estudar, e dá 10% para o doutor, dá 10% para o mestre. Nós precisamos entender, né, que o piso, quando é possível, né, tem que ser dado na carreira. E mesmo assim, nós temos hoje professores em Rio Verde que ganham na faixa de R$ 8.000, professores coordenadores que estão na faixa de R$ 20.000, tem coordenador ganhando R$ 25.000. E aí eu queria, quando a gente fala isso... Ok. Terminando, pessoal. Quando a gente fala essa situação, que a gente fala assim, poxa, que bom. Mas, infelizmente, quando a gente comenta isso para a sociedade brasileira, que um coordenador chega a ganhar R$ 25.000, a tendência... Mas o professor ganhando isso? Nossa! Falta valorização. Não é? Falta valorização. Falta entender que está ganhando é pouco. Pelo trabalho que faz e pela mudança que ele pode fazer, pelo nosso país. Pela economia que ele pode trazer na saúde, na segurança pública, em todas as áreas, quando ele faz uma formação para esse nosso aluno. Pessoal, vamos agilizar. A educação básica, a importância da Undime, né, nesse processo. A educação básica municipal, ou seja, as escolas municipais, elas estão inseridas em 49% desse contexto da educação básica. 49% da educação básica acontece no âmbito das escolas municipais. Então, é importante esse olhar para que a gente consiga mudar, principalmente no chão da escola, no município. Violência escolar, isso traz uma desistência, né, de quem já está lá dentro e traz também um medo de quem quer ingressar na carreira. Olha esse dado, para vocês terem noção de como está o nosso quadro da rede de ensino. 11,5% do ensino fundamental 2 e 5,5% do ensino médio responderam que já foram intimidados ou ofendidos pelo menos uma vez por semana. Tem ali umas falhas de digitação, mas olha, uma vez, no mínimo, uma vez por semana, 11% dos professores da rede disseram que são ofendidos ou intimidados. Poxa, olha o que nós estamos vivendo, mas nós precisamos que o aluno tenha aprendizado. Saúde mental. O estudo associativo com a Nova Escola, junto com o Semesp, ele mostra o seguinte, em 2018, 60%, isso é antes da pandemia, né? 2018, 60% dos nossos professores da rede agora, estou falando do professor dentro da rede, aquele que está na sala de aula, 60% sofria de ansiedade. 66% dos nossos professores que estão trabalhando com os nossos filhos, que nós precisamos dele para mostrar que ele é a figura maior dentro da escola, eles têm medo de ir trabalhar. Por sofrer agressão, por sofrer perseguição, por sofrer uma falta de empatia na nossa sociedade. E pós-pandemia, né, aí não jogo só para a classe de professores, mas a gente às vezes não percebe, mas o Brasil ele está afetado ainda por esse resultado da pandemia, mas nós temos, infelizmente, o quadro de hoje, 87% dos professores pesquisados entendem que o problema que ele tem de saúde foi causado pelo seu trabalho. 87% acham, se eu estou ruim de saúde foi porque eu trabalho, porque eu sou professor. Como que eu posso motivar uma pessoa dessa a fazer um bom trabalho, se ele acha que aquilo está causando o seu problema de saúde? 72% deles, hoje, acham que eles não estão sendo assistidos por um apoio psicológico. 72% dos entrevistados querem
e precisam que a rede ofereça a eles um apoio psicológico. Esse é o nosso retrato. São essas pessoas que nós estamos falando para que dê um ensino de qualidade no nosso país. São essas pessoas que nós estamos falando para que façam um trabalho, para que dê exemplo para nossas crianças. Nós precisamos cuidar, como o professor disse, cuidar desse profissional para que ele seja olhado como pessoa, como um todo, como integral, para que ele possa fazer, para que ele possa se entregar, para que ele possa dar o seu 100% aos nossos pequenos. Quais são os caminhos para que isso mude? Agora, tem que entrar os tribunais para fazer isso. A cobrança, a união tripartite, né? O Estado, né, como eu disse aí na União, olhar que nós precisamos antes de... Estava vindo para cá, dei um exemplo. Olha, você quer uma costura perfeita no seu terno, na sua roupa, no seu vestido. Como é que eu quero uma costura perfeita? Nós vamos só olhar a costura perfeita, ou para isso acontecer eu tenho que olhar quem, gente? O profissional que vai fazer isso. Além de olhar o profissional que vai fazer isso, eu tenho que olhar a máquina que ele vai poder fazer isso. Senão, não adianta eu só querer essa costura perfeita. Se a gente não der condições para o nosso professor, não respeitar o professor, não fazer ele se sentir parte do processo, porque hoje ele está marginalizado. O professor tem que sentir parte desse processo, tem que sentir que ele é realmente, como o professor disse aqui, a parte importante de todo o nosso trabalho, a parte importante por todo o nosso olhar, para que ele possa, sim, fazer um serviço diferenciado. Então, eu deixo aqui, quando a gente coloca caminhos, é união. União e entender que nós, professores, né, a rede está doente. Quando eu falo doente, não só de saúde, mas doente de respeito, doente de remuneração, doente de visão, de propósito. E para que a gente chegue lá, vamos nos unir, vamos trabalhar sem medo esses temas, para que a gente possa realmente ter uma educação de qualidade. Olha, como a gente disse no início, queria encerrar com mais um videozinho, a educação, né? Você formando um livro, uma caneta e um professor, ele consegue mudar aquele aluno que está ali do lado dele. Um livro, uma caneta e ele. E esse aluno, ele vai conseguir mudar, sim, o que nós queremos que mude. A nossa sociedade, o nosso direito de ir, de vir, a nossa saúde e a nossa segurança. Você solta para mim o último vídeo e estamos encerrando, pessoal. Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo, para quem quisesse ler. Mas o seu pai não queria deixar pista, e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bulmacai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 tiros. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado o mundo. E o que parecia fim virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Estude. Obrigado, professor Milton. Obrigado, professor Haroldo. Esse tema inserido neste 5º CINED, ele foi inserido para conversar com o controle externo. Porque nesse rol de competências que nós estamos aprendendo, a gente precisa se perguntar como que nós iremos contribuir para essa valorização dos profissionais do magistério, sem que isso signifique o estrangulamento do equilíbrio fiscal dos nossos jurisdicionados.
nós também podemos contribuir com isso. Nós sabemos que falta equipe técnica muitas vezes, quando a gente fala do aspecto pedagógico, principalmente em muitos municípios que têm uma condição fragilizada, sobretudo aqueles mais distantes da capital, mas também a gente sabe que nestes mesmos lugares falta equipe técnica para o bom planejamento da gestão, que é o nosso negócio, que é aquilo que nós controlamos. Então, se nós pegarmos o nosso pedaço, e ao pegar o nosso pedaço, muitos vão achar que nós estamos vendo só os números, porque esse é o negócio que nós acabamos por controlar mais efetivamente, mas fazendo esse pedaço, mesmo sobre todas essas condições, pode sobrar espaço para que os gestores que tenham a responsabilidade atuem naquele outro tanto, aquelas outras tantas engrenagens que o professor Haroldo apresentou aqui. Eu termino agradecido, professor Miguel, pela reflexão. Eu tive num show do professor Diogo Almeida em Vitória, e várias realidades são trazidas e os professores riem muito por se reconhecer nesse tipo de fala, mas ela precisa servir de alerta para a gente, porque nessa necessidade que nós temos de tornar mais racional a relação oferta-demanda na educação, porque as redes foram constituídas atendendo a interesses que não foram lógicos e racionais para a oferta, então, por isso, tem vazios em alguns lugares e sobras de vagas em outros lugares. Nós também precisaremos pensar nesse conjunto de profissionais que vão se aposentar, e é preciso fazer com equilíbrio, eu estava conversando isso aqui com o professor Haroldo, para que a gente não só substitua, não é só tirar o que aposentou e colocar um novo para o mesmo lugar, do mesmo jeito, para fazer a mesma coisa. Precisa ser feita a transição. Esse cenário que é tão preocupante pode ser uma oportunidade, se nós fizermos o nosso pedaço. Requer de nós coragem. Nós não seremos os amigos de todo mundo, porque provavelmente as incompreensões nos alcançarão, mas será muito importante e muito transformador. Eu tenho certeza disso, Haroldo. Nós já tratamos desse assunto tantas vezes, e as trilhas e os caminhos que foram trazidos, as ideias reflexivas trazidas pelo professor Haroldo, aqui do Profissão Docente, pelo professor Miguel, da Undime Goiás, só nos enche de expectativas, dúvidas, porque não são certezas, a gente não tem certeza de como vai fazer, nós estamos num processo de aprendizado, mas também de esperança, de que nós podemos contribuir efetivamente para essa transformação. Então eu gostaria de pedir a vocês, por tudo que eles apresentaram aqui neste momento, que ao nos despedir, saudasse nossos painelistas com uma salva de palmas. Muito obrigado.